Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira, 25 de setembro, com as principais notícias da pecuária brasileira. A primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa já imunizou 166 milhões de animais. Em razão da pandemia, a campanha foi prorrogada em 30 dias para todos os estados, alcançando duração de 60 dias. Segundo os dados parciais do Ministério da Agricultura, a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa neste ano mostraram cobertura vacinal de 97,81% do rebanho de bovinos e bubalinos de todas as idades dos estados que já enviaram os dados. No total, já foram imunizados 166 milhões de animais. Dos 23 estados que praticam a vacinação, foram contabilizados os dados de 18 estados. Um está em análise e outros 3 ainda não enviaram relatório com os dados finais. O estado do Amapá realiza a vacinação anual de todo o seu rebanho apenas no segundo semestre do ano. Na maioria dos estados do Nordeste, a etapa teve o seu início adiado para o mês de junho, buscando melhorar a organização e divulgar as orientações aos produtores em relação aos cuidados com o coronavírus. Após o término da etapa, o produtor rural teve entre 15 e 30 dias para comprovar a vacinação dos seus animais junto aos serviços veterinários oficiais dos estados, preferencialmente por meios não presenciais como telefone ou internet. De acordo com a ASBI, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, em vez de crise e queda por conta da pandemia da Covid-19, o que aconteceu com as vendas de sêmen bovino no Brasil no primeiro semestre deste ano foi um fortíssimo crescimento de 33% em relação ao mesmo período de 2019. A expectativa do setor agora é que nesta segunda metade do ano os resultados sejam ainda melhores, porque é nesta época que as fazendas brasileiras fazem a estação de monta. E este é um assunto da seara do nosso editor Sidney Maschio, que já está ajaizado e pronto para ajudar a gente aqui no serviço. Boa noite, Sidney. Seja bem-vindo aqui ao rancho. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Com o berranteiro lá na frente, chamando gado e gente, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV já está pronta para começar mais uma jornada. E enquanto a boiada vai ganhando as largas da estrada, levantando poeira no chão do sertão, a gente aqui já vai convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro para participar da nossa reunião novidadeira do dia. Acabou a espera, a primavera chegou e as primeiras águas da estação já estão lavando a poeira das matas e engrossando rios e cascatas. E agora não demora para o sertão começar a demudar numa explosão de flores e de novas cores. Enquanto isso, nas fazendas de cria, o que não está faltando agora é serviço, porque esta hora de começar a estação de monta é de extraordinária importância para garantir a produtividade da boiada e a lucratividade da propriedade. Pois então, para saber como é o jeito certo de tocar essa empreitada com tranquilidade e sem correria, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Tiago Carrara, gerente de mercado da Alta Genetics, que vai participar do programa falando ao vivo diretamente de Uberaba, no interior do grande estado das Minas Gerais. Boa noite, Tiago. Muito obrigado pela sua presença. Uma satisfação ter você aqui com a gente no nosso arranchamento eletrônico. E eu nem preciso dizer para você que você é muito bem-vindo e aqui você está em casa. Fique à vontade. Boa noite, Sidney. Muito obrigado. Realmente eu estou em casa aí no Terra Viva, né, que é uma casa tão acolhedora e que divide com a gente aí essa oportunidade de levar conhecimento e informação para o pessoal que está em casa. E numa ótima e produtiva parceria, né? Agora, Tiago, esse movimento excepcional, esse grande crescimento aí nas vendas de sêmen no primeiro semestre, chegou a ser uma surpresa assim para vocês do setor de genética? Olha, Sidney, assim, tudo indicava já nos últimos anos que a gente teria um excelente ano,
tendo em vista o preço da arroba, do boi, o preço do leite também, importante dizer, né? A gente vinha com um ano extremamente otimista, onde os animais estavam sendo valorizados, bezerro, fêmea, o preço da reposição recorde, e a IATF sendo aceita cada vez mais como um tratamento reprodutivo para aumento de eficiência. Então, assim, a gente já estava esperando um aumento significativo, mas a gente não esperava, frente à pandemia, à ocorrência da pandemia, algo tão extraordinário quanto aconteceu, porque em média houve um crescimento de 33%, mas, por exemplo, em sêmen de gado de corte houve um crescimento de 47%. E aí realmente essa dimensão não era esperada e graças a Deus aconteceu, porque mostra que o pecuarista ele está atento, né, às tecnologias que estão aqui para servi-lo para o aumento da produtividade e da eficiência do seu sistema de produção. Agora, Thiago, se foi assim no primeiro semestre, né, como é que vai ser agora no segundo, com a estação de monta sendo realizada aí em boa parte do Brasil, ou na maior parte do Brasil, né? Assim, tudo indica que vai continuar, né, os números que a gente tem agora de julho para cá, em agosto mesmo, a nossa empresa bateu um recorde, Sidney, a gente vendeu 1 milhão de doses no único mês, tudo indica que a gente mantém essa mesma linha de crescimento. E o que é mais surpreendente ainda, porque a gente tem que lembrar que 70% do sêmen é vendido no segundo semestre, aí na boca da estação de monta. Então, o negócio é você crescer muito sobre um número menor. Mas a gente está vendo, né, de início de julho até agora, em meados de setembro, que o ritmo continua fortíssimo e é uma grande notícia para a pecuária brasileira. Thiago, por que esse período do ano é o mais indicado para fazer a estação de monta? Olha, a gente tem que lembrar primeiro que o Brasil é um país continental, Sidney, né? Então, em algumas regiões do país não é essa a melhor época, como acontece em algumas partes do Pará, no Acre também, e até mesmo no norte de Minas e na Bahia. Mas para a grande maioria do país, essa é a melhor época porque ela coincide com o início das chuvas, né? E a gente sabe que para as vacas terem um melhor resultado reprodutivo, elas precisam começar a ganhar peso. Então, quando começa a chover e o capim rebrota, coincide com a fase de ganho de peso da vaca e a tendência dela entrar em cio nessa condição é muito maior. Então, a própria natureza do animal nos leva para esse sentido. Mas a gente tem que lembrar também que essa é a melhor época para se ter os melhores animais. A gente já tem diversos estudos no mercado mostrando para a gente que o animal que nasce no cedo, ou seja, que é fruto do início da estação, ele tem um maior potencial de ganho de peso e as filhas, né, as fêmeas que nascem nessa época, elas também são mais longevas dentro do sistema, isso tudo por causa de uma questão chamada programação fetal, e isso vai render uma outra grande prosa entre nós dois, se você quiser. Mas ela tem que começar agora muito pela questão climática, Sidney. Eu vou querer sim, nós vamos marcar. Agora, Thiago, nesse prazinho que falta, né, para começar a fazer as coberturas ou a monta natural, dependendo da fazenda, quais são as providências que o companheiro pecuarista tem de adotar, assim, para correr tudo bem na estação de monta? Isso, a maior parte do Brasil ela vai começar a estação de monta entre o dia 1º de outubro e 15 de novembro, né? Então realmente a gente está com um espaço muito curto e essa hora é a hora de olhar os últimos detalhes, né? A gente tem que ver o que tudo foi planejado, se está em dia as ações desse planejamento de uma estação de monta. Eu brinco, Sidney, que uma estação de monta ela começa na hora que termina a outra, né? Então se a estação de monta do ano passado ela terminou em janeiro, fevereiro, foi quando começou essa nova com os planejamentos para ela, né? Então agora o que resta para a gente, né? A gente garantir que a nossa assistência veterinária que vai nos assessorar nesse período, ela seja uma assistência veterinária preparada, veterinária de credibilidade, com excelentes resultados em outros rebanhos, né? Que a gente tenha aí os insumos já dentro da fazenda, como sêmen, hormônio, vacina reprodutiva, o sal mineral de reprodução, né? E também a mão de obra capacitada, né? A gente tem que ter a mão de obra capacitada para poder executar todo o serviço. Então, essa é a hora de correr nos últimos detalhes. Por exemplo, o curral que vai ser massivamente utilizado nessa época, ele já tem que estar reformado e pronto para o uso. Mesma coisa as cercas, né, dos piquetes que estão mais próximos ao curral, que vão ser pastos ou piquetes que vão passar por mais manejo, um manejo mais frequente. Então, agora é a hora de colocar isso tudo em dia, né, no lugar certo, para a gente poder prosseguir com sucesso na estação de monta. Ô, Thiago, como é que deve ser a dieta da vacada parideira nesse período que a gente está agora?
Sidney, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque assim, estudos já mostram para a gente, né, que o momento certo de você preparar a condição corporal da vaca para a estação de monta, ela é antes dela parir, é no período seco, é a época que você precisa dar menos comida para ela ganhar mais score de condição corporal, né? Agora, depois dela parida, não tem muito o que ser feito nesse sentido e se tiver, vai sair caro para o produtor. O mais indicado é ele acessar aí uma assessoria de nutrição, né, que com certeza vai indicar um sal mineral para reprodução, que tem minerais e, em alguns casos, vitaminas que vão ajudar essa vaca a ser mais fértil nesse período. E é importante trabalhar com essa suplementação. Agora, o que é que o fazendeiro tem de levar em conta, Tiago, na hora de escolher os reprodutores, os doadores de sêmen, né, ou os touros que vão ser usados na monta natural no rebanho? Evidentemente que a essa altura, essa escolha já deve ter sido feita, né? Mas é bom a gente repisar nesse assunto para ninguém esquecer, né? Claro, Sidney, a conversa ela tem que ser sempre de trás para frente, né? Uma estação de monta, ela é planejada sempre de trás para frente, eu brinco nesse sentido, né? A gente tem que saber aonde a gente quer chegar, né? E aí, por fim, a gente vê quais são as ferramentas que têm que ser adotadas para nos levar até esse lugar. Então, assim, um produtor, um reprodutor para esse momento, ele tem que ser escolhido baseado no sistema de produção que você tem e também no que você quer colher com essa genética, né? E aí a gente faz um planejamento genético. A gente escolhe o reprodutor que vai nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. É necessário um plano genético, porque, por exemplo, só dentro da alta, a gente tem 31 raças de corte, são mais de 700 opções de touros, né? Então, a gente tem um leque muito grande de touros, mas existe uma possibilidade de o produtor não fazer a melhor escolha para ele. Para isso, existem várias ferramentas que nos auxiliam para fazer essa escolha, inclusive sumários, né, de raças aí, e é baseado nessas DEPs, nas avaliações genéticas, que a gente vai escolher o touro, mas sempre, Sidney, alinhado com os nossos objetivos de produção. Então, se eu quero, por exemplo, desmamar bezerro mais pesado, eu preciso de um touro que me entregue essa genética para isso. Agora, se for o caso, por exemplo, de escolher o touro mesmo, né, para fazer ou monta natural ou repasse, né, além desses fatores que você falou, Tiago, o que mais que o pecuarista tem de prestar atenção nos animais em si, né? Porque não estamos falando mais de sêmen, nós estamos falando de animal, de reprodutor. Sidney, essa pergunta é ótima, porque o critério é o mesmo, né? Você tem que escolher reprodutores que vão te ajudar geneticamente a chegar onde você precisa. E para isso, a gente tem que buscar esses reprodutores em fazendas que fazem um bom processo de seleção genético e que tenham credibilidade aí na seriedade de seleção para te entregar um produto confiável. Além disso, o andrológico é vital, a gente precisa fazer andrológico, não só dos touros que a gente está comprando, mas também dos touros que estão na propriedade ativo. Porque um touro que não emprenha é um prejuízo significativo dentro da estação de monta. E também verificar se os touros têm algum tipo de lesão que vai impedir ele de, vamos falar assim, trabalhar na sua função esperada, tá certo? Além disso, esses reprodutores, eles têm que estar em descanso nesse momento para que eles entrem em estação de monta num bom score de condição corporal e capazes de chegar ao final dela, mesmo que cansados, judiados, um pouco magros, aptos ainda a cobrir as vacas, mesmo que lá no finalzinho da estação. Agora, em relação ao treinamento, a preparação do pessoal da lida, né, que vai tocar o serviço aí no campo, o que a gente tem de fazer, o que tem que ser levado em consideração em relação a esse assunto, Tiago? Essa pergunta é muito importante porque ela é negligenciada por diversos produtores, sabe? Ou seja, então a gente tem que ficar atento a isso, né? Assim, a peãozada, ela tem que ser treinada principalmente no manejo do curral e no manejo do gado. É um momento de muita movimentação dentro do curral e isso aumenta as chances de ter acidente com a nossa equipe, né? E hoje uma mão de obra qualificada, ela está cada vez mais difícil e ela deve ser zelada. Então, o que é importante? A gente levar para esses peões conhecimentos em manejo de curral e conhecimentos em manejo de gado e garantir segurança para a nossa equipe que está nos apoiando dentro da fazenda, também celeridade dos trabalhos, porque quando essa equipe está bem treinada, ela acaba sendo mais eficiente, mais rápida, e por fim, maior produtividade, porque o gado bem manejado, ele responde com maior produção. Muito bom. Bom, Tiago, tem mais umas 15 perguntas para a gente fazer, esse assunto é muito interessante e extremamente prático e útil, Sim. né? Mas a gente vai ficando por aqui hoje, vamos marcar uma nova prosa aí
em breve para a gente continuar nesse assunto, né? Muito obrigado pela sua participação, viu, Tiago? Um abração para você, dá um abraço em toda a turma boa aí da Alta e até uma próxima ocasião. Sempre à disposição. Obrigado. Até mais. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta com o fechamento do mercado do boi gordo. A captação de leite na União Europeia aumentou em média 2% nos primeiros 7 meses de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados divulgados pelo Observatório de Lácteos da União Europeia mostram que a maioria dos países do bloco econômico aumentou suas captações de leite. Os maiores aumentos percentuais foram registrados na Itália, Bélgica, Bulgária, República Tcheca, Malta e Chipre. Entre os grandes produtores, destaque para o aumento de 3,8% na Irlanda, 2,7% na Polônia e 2,2% na Holanda. E vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, as informações do mercado dos insumos com o pessoal da Scott Consultoria. A gente volta já já. E estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E você confere agora a análise do pessoal da Scott Consultoria sobre como está o preço dos alimentos concentrados, como caroço de algodão e farelo de soja. As fortes valorizações dos preços desses insumos em 2020, na comparação com o ano passado, né? As valorizações são em função da boa demanda, seja demanda interna, seja demanda para exportação e, mais recentemente agora, depois de toda essa boa movimentação que a gente viu para a exportação, né, para as vendas no mercado internacional, a situação de estoques mais baixos colaborando com o mercado sustentado e o câmbio aí pontualmente também dando sustentação aos preços em reais, né? Então, no caso da soja em grão em Paranaguá, que é a praça referência, a gente tem aí uma saca de 60 quilos cotada próximo de R$ 145, ou seja, um 9% de alta no acumulado de setembro até terça-feira, dia 22 de setembro, né? E em relação a setembro do ano passado, a soja em grão está custando 68,6% mais. No caso do farelo de soja, a referência em São Paulo está em R$ 2.104 por tonelada, sem considerar o frete, e o farelo de soja subindo aí 63,8% em relação também a setembro do ano passado, né? E por fim, o caroço de algodão, que em São Paulo está cotado em média de R$ 951,43 também por tonelada, sem considerar o frete, custando aí 35,4% mais nessa comparação anual, né? Então a soja em um patamar mais alto de preço acaba puxando aí, balizando os preços dos demais alimentos concentrados, né? A gente mostrou aqui o destaque, o farelo de soja em um patamar bastante elevado em relação ao mesmo ano passado, que acaba também refletindo sobre as cotações do farelo de algodão, do caroço de algodão, do DDG e outros farelos, né? Enfim, os alimentos concentrados proteicos, né? Por curto prazo, ou seja, agora esse final de setembro, outubro, os pontos de atenção são o câmbio e a safra nos Estados Unidos, né, que podem refletir sobre os preços da soja, do farelo de soja no mercado internacional e, consequentemente, aqui no mercado brasileiro, né? Com relação ao câmbio, a gente destaca o cenário mais firme, depois aí da queda em agosto, né? E é lógico, no caso da soja, grão do farelo, o câmbio impacta diretamente os preços em reais, né? E com relação à safra nos Estados Unidos, a gente destaca aqui o início da colheita por lá, né? O que tende aí a pressionar para baixo as cotações do mercado mundial, mas a questão aí das revisões para baixo com relação à expectativa de produção nos Estados Unidos. E voltamos a conversar com o companheiro Sidney Maschio para saber como ficou o comportamento do mercado do boi gordo nesta sexta-feira em todo o Brasil. Sidney, com você. Obrigado, Vinícius. E com o tempo cada vez mais enleado na disputa dele com o cavalo rei dos parelheiros para ver quem é o mais ligeiro, o mês agora já está chegado nos seus dias derradeiros e o vento está dando sinais de que está mudando de lado no mercado. Em primeiro lugar, o que a gente tem de diferente para contar é que o distribuidor atacadista de carne e o comerciante varejista, que deveriam estar no trecho, correndo atrás de mercadoria para reforçar o estoque na Câmara Fria, agora não estão querendo comprar com a mesma disposição de antes. A explicação para essa nova situação é que o ajutório que estava sendo dado pelo governo federal para quem ficou sem emprego e renda por conta aí da pandemia da Covid-19 foi cortado pela metade. E o açougueiro já está sabelizado de que sem esse dinheiro ele também está perdendo boa parte da sua freguesia atual. E se isso já está sendo um problema grande o suficiente para tirar o sono do vivente e a sua tranquilidade,
negócio pode ficar mais complicado ainda, porque, como todo mundo sabe, o mercado é uma corrente. E o puxão que foi dado no valor do boi gordo agora está aparecendo com mais força na frente do consumidor. De acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria, nestes últimos 7 dias contados desta quinta-feira recém-terminada para trás, o preço médio da carne sem osso no balcão do açougue teve um aumento de 1,2% nas Minas Gerais, de 1% no Rio de Janeiro, de 0,5% aqui em São Paulo e de 0,3% no Paraná. Mas ainda que o carretão esteja andando nessa direção no mercado interno, a nossa praça boiadeira continua embicada na subida da ribanceira, sendo sustentada pela desconjuminação entre a oferta de gado terminado, que continua muito apertada, e a fortíssima demanda de carne para exportação. De qualquer maneira, nesta sexta-feira, que foi a derradeira do mês de setembro, a negociação empacou e a pesquisa do dia da Scott Consultoria apurou só 4 mudanças nas cotações entre todas as 32 praças pesquisadas no país inteiro. E repare o amigo fazendeiro que foram 2 para cima e 2 para baixo. Pois então, seguindo aí o nosso roteiro costumeiro, para fazer a recitação dessa relação, eu peço novamente a intervenção do companheiro Vinícius Marra. Acompanhe. E começamos a curta lista das cotações desta sexta-feira no Triângulo Mineiro, que teve alta apenas para a vaca, que vale agora R$ 236,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. A outra ribada ocorreu no norte de Tocantins, desta vez com alta apenas para o boi, que bateu os R$ 249. Vamos agora para as quedas do dia. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, houve derriçada geral. O macho caiu para R$ 241,50 e a fêmea escorregou para R$ 228,50. No sul da Bahia, mais uma desvalorização, com o boi caindo para R$ 256. Tanto em Barretos como em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o mercado se manteve estável, com o boi cotado a R$ 248 e a vaca a R$ 233,50. Tá certo, então agora a hora é de poesia caipira. Lembrando que o tema escolhido para essa semana para os nossos versinhos foram as paixões sertanejas. E o verso de hoje serve para mostrar como é que o amor pode ser transformador. Vai ouvindo. O Zé Ramalho nunca foi chegado no trabalho, mas num atalho da lida deu com os peitos nos eitos de uma paixão que, sendo correspondida, fez o sujeito mudar de vida. Maria Rosa, cabocla formosa e amorosa no trato, era filha de João Donato, homem valente e desamansado, criado no mato e domador de gado e gente, que deu consentimento para o casamento, mas só depois de ter obrigado o Zé a deixar de ser folgado e pegar no batente. É isso então, gente. Vamos encerrando por hoje a nossa semana, mandando um abraço grande e forte para todo mundo, para os nossos companheiros do Brasil inteiro e prometendo voltar na segunda-feira nos nossos horários de costume. Eu devolvo a palavra para você, Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Bom fim de semana e você volta então na segunda com mais informações e novos versinhos aqui para a gente. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos no domingo e na segunda-feira com a reprise deste programa às 6h30 da manhã e com edição nova a partir das 7h45 da noite. Até lá!